Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é ao mesmo tempo antigo e muito profundo: o jejum e a abstinência. E vamos fazer isso com um guia de peso, um dos maiores pensadores da igreja, São Tomás de Aquino. Para ele, jejuar vai muito além de só ficar sem comer. É uma disciplina cheia de significado, um verdadeiro exercício de virtude. A grande questão que vai nortear nossa conversa é exatamente esta: por que o jejum é mais do que simplesmente passar fome? A resposta de São Tomás de Aquino é um convite para a gente ir além da superfície, sabe? Para descobrir como um ato físico pode ter um impacto espiritual gigantesco, organizando a nossa vida inteira em direção a Deus. Para a gente conseguir responder essa pergunta, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o jejum como um ato de virtude. Depois, a gente vai explorar os 3 propósitos fundamentais por trás dele. Em seguida, vamos ver alguns aspectos práticos do jejum e, para fechar com chave de ouro, vamos olhar para o exemplo máximo, que é o de Cristo. Vamos começar pela base, pelo fundamento. Para São Tomás de Aquino, antes de perguntar por que jejuar, a gente precisa entender o que é jejuar. E a resposta, olha só, está no campo das virtudes. São Tomás de Aquino nos dá uma definição bem precisa. Ele ensina que o jejum e a abstinência são, na verdade, atos da virtude da temperança. Não é para ser uma punição para o corpo, mas sim um treinamento. A temperança é aquela virtude que nos ajuda a usar as coisas com moderação, e o jejum aplica isso direto no nosso desejo por comida, colocando a razão no comando das nossas paixões. É, no fim das contas, um ato de liberdade interior. Bom, se o jejum é um ato de virtude, faz todo sentido que ele tem um propósito nobre, certo? Partindo daquela definição, São Tomás de Aquino identifica 3 finalidades bem claras para essa prática. São esses os 3 pilares que sustentam a prática do jejum: mortificar a carne, elevar a mente a Deus e satisfazer pelos pecados. Vamos dar uma olhada em cada um deles para a gente entender a profundidade disso. O primeiro propósito é a mortificação. Mas calma, não é no sentido de odiar o corpo, viu? É mais no sentido de disciplinar. Quando a gente diz não a um desejo natural, como o de comer, a gente fortalece a nossa vontade para também dizer não para desejos desordenados. É sobre restaurar uma harmonia interna onde a razão, iluminada pela fé, governa as paixões. O segundo propósito é quase uma consequência do primeiro. Pensa só, quando os desejos do corpo se acalmam, a mente fica mais livre, mais leve. O jejum cria um espaço interior, um silêncio que permite que a alma se concentre no que realmente importa: a oração, a contemplação das coisas de Deus. Ele meio que desata as amarras que nos prendem ao mundo material, para a gente poder voar mais alto espiritualmente. E por fim, a gente chega ao terceiro propósito, a dimensão penitencial. O pecado machuca nossa relação com Deus e causa uma desordem que precisa ser consertada. O jejum, quando oferecido como um sacrifício voluntário, é um jeito de participar ativamente dessa reparação. É um ato de justiça e de amor, que busca reparar a nossa dívida pelos nossos pecados e pelos do mundo todo. Ok, já entendemos os porquês. Agora vamos para a parte prática. Quando e como essa virtude deve ser exercida na vida cristã, segundo o pensamento de São Tomás? Então, o ponto crucial é este. São Tomás de Aquino faz uma distinção. Uma coisa é o jejum como um ato de virtude, que é sempre bom. Outra é o jejum como um preceito da igreja. A igreja, pensando no bem de todo mundo, estabelece dias específicos em que o jejum é obrigatório. Fora desses dias, a prática continua sendo ótima, super virtuosa, mas aí já depende da decisão de cada um. E tem ainda um tipo especial de jejum, o eucarístico. O propósito dele não é tanto a penitência, mas a preparação imediata. É um gesto de respeito, sabe? Um momento para esvaziar o corpo e a alma para poder receber o bem mais precioso de todos, a própria Eucaristia. Ele nos prepara para acolher Cristo com a honra e a atenção que ele merece. Nenhuma análise sobre uma prática cristã estaria completa sem olhar para o seu modelo perfeito. E no jejum, o exemplo supremo é, sem a menor dúvida, o do próprio Cristo. 40 dias. Esse número, ele ecoa por toda a história da salvação, não é mesmo? Ele nos leva direto para o jejum de Cristo no deserto, um evento fundamental que São Tomás de Aquino estuda para tirar lições valiosíssimas para todos nós. Do jejum de Cristo, a gente aprende muita coisa. Primeiro, a importância de se preparar para missões importantes. Segundo, vemos o exemplo perfeito de submissão da vontade humana à vontade de Deus. Terceiro, o jejum se mostra uma arma poderosa na batalha espiritual contra a tentação. E por último, mesmo sem ter pecado nenhum,
Cristo nos dá um modelo de penitência jejuando por nós e para nos ensinar a jejuar. Então, para a gente resumir os pontos principais, na visão de São Tomás de Aquino, o jejum não é um fim em si mesmo. Ele é um ato da virtude da temperança, uma ferramenta com um propósito triplo: disciplinar nossos desejos, nos aproximar de Deus e reparar nossas faltas. Portanto, a privação de alimento, quando ela é bem orientada pela razão e pela fé, se transforma. Deixa de ser um simples não comer e se torna um instrumento poderoso que reorganiza todo o nosso ser, corpo e alma, em direção a Deus, promovendo um crescimento espiritual de verdade. Se este conteúdo edificou a fé ou ampliou a compreensão sobre o tema, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã. E para a gente continuar pensando no assunto, fica a pergunta: qual dos 3 propósitos do jejum apresentados por São Tomás de Aquino mais conversa com a prática espiritual de cada um? Compartilhe a sua reflexão nos comentários.